Vamos lá. Edificando um casamento duradouro. O que Adão e Eva, o que o capítulo de Adão e Eva nos ensina para a gente finalizar realmente esse capítulo? 3 elementos básicos são necessários para construir uma estrutura que dure: o alicerce, a planta e as ferramentas. Em Adão e Eva não podemos deixar de lado o alicerce, que foi o amor. O amor por Deus e o amor de Deus junto com o amor um pelo outro capacitaram esse corajoso casal a enfrentar um futuro obscuro e cheio de problemas. Eles também possuíam a planta divina para o casamento. Deus traçara os papéis específicos para o marido e para a esposa. Adão tinha de liderar e Eva tinha que ser a ajudadora, seu complemento, aquela que o completava. Então, essa era a planta, né? O alicerce foi o amor e a planta estava bem definido os papéis, o que cada um faz. Então, Adão tinha que liderar e a Eva tinha que auxiliar. E esse é o nosso papel quanto esposas. Nós precisamos entender que nós somos, sim, auxiliadoras dos nossos maridos. Já falamos bastante sobre isso aqui, né? Mas eu sempre reforço pelo fato de que eu sei que nos dias de hoje, né, por essa busca da nossa independência, da nossa igualdade, da nossa liberdade, a gente acha que não é mais assim. Mas é. A Bíblia é um livro muito atual. Inclusive, tudo que estamos vivendo, né, nos dias de hoje, está escrito lá dentro. Quando a gente vai para dentro da Bíblia, a gente vê, uau, né, Deus já tinha escrito, já tinha deixado escrito tudo isso e está acontecendo tudo hoje. Então, a Bíblia é um livro atual e continua sendo exatamente isso. A planta são os papéis bem definidos. Qual é a base? O amor. A planta, o homem lidera e a mulher o auxilia. Embora você aceite isso ou não. Não é a Nath que está falando, é a Bíblia que está falando. Então, primeiro o alicerce, né? O amor, agora a planta. E quando o primeiro casal deixou para sempre a segurança e a perfeição do Jardim do Éden, ele partiu com as ferramentas necessárias para edificar um casamento duradouro. O perdão e a esperança. Então essas eram e continuam sendo as ferramentas. A gente precisa saber que a base de todas as coisas sempre vai ser o amor. Os papéis bem definidos vai sustentar esse casamento e tendo as ferramentas certas, a gente vai deixar com que ele fique mais duradouro. Então, eles trazem aqui que é o perdão e a esperança. Eu sempre falo nas minhas aulas, no meu curso, que a gente vai ter que perdoar sempre. Perdoar e pedir perdão, né? Eu preciso liberar o perdão e eu também preciso receber o perdão sempre. Porque nós somos originais, né? Do casal original, Adão e Eva, pecaminosos. Então, a gente vai precisar ter sempre o perdão. Sempre estar trabalhando o perdão. Muitas vezes a gente não vai nem saber, né, que a gente fez aquilo para magoar o outro, mas quando a gente conhece bem o nosso cônjuge, o nosso esposo, a gente entende que magoou. E aí eu preciso ser humana, humilde, me redimir e ir lá e pedir perdão. Ah, Nath, mas e se ele não aceitar? Eu preciso liberar o perdão, eu preciso pedir o perdão, eu preciso falar sobre o perdão. O que a outra pessoa vai fazer com isso não cabe mais a mim. Eu preciso fazer a minha parte. Cada um faz a sua parte. Me digam aí se vocês estão me escutando bem. Eu tô achando que o microfone... Não, tá ligado. Me deem o ok aí, tá? Quem for entrando, vão me dando o ok aí. Então, eles tinham as ferramentas certas. O perdão e a esperança. Carregava em seu coração a promessa de Deus feita lá em Gênesis 3,15, de que a descendência de Eva... Quem é que é a descendência de Eva? Jesus Cristo. Um dia esmagaria, destruiria e derrotaria Satanás. Então, eles tinham ainda, além de tudo isso, uma promessa, né? Certo, obrigada, Magali, tudo certo. E essa promessa continua até hoje, né? Jesus Cristo veio, esmagou, destruiu e derrotou Satanás. E hoje somos muito mais do que vencedores por causa dessa promessa, né? Que Deus disse que Eva seria a mãe, né? A descendência de Eva traria quem esmagaria Satanás. E foi a primeira mulher, não. Jesus Cristo não é filho de Eva, mas nós todos somos descendentes da Eva, né? Do Adão e da Eva. Enquanto vocês edificam o seu casamento e como casal enfrentam suas provações, sim, porque vai ter muita provação, né? Ainda mais quando a gente se levanta para viver um casamento extraordinário. Vão vir as provações, as tentações, Satanás vai vir querer destruir, porque se tem um lugar que Satanás gosta de entrar porque é muito mais rápido a destruição, é dentro de um lar,
é dentro de um casamento, porque um casamento desestruturado desestrutura toda uma família. Um casamento que não vai bem são filhos emocionalmente, que não se criam emocionalmente bens. Então, ali, quando Satanás ataca um casamento, trazendo discórdia, trazendo confusão, trazendo traição, trazendo intriga, ele destrói muita gente. A partir do nosso casamento, a gente ou edifica ou a gente destrói muita coisa. E então, a gente vai passar assim por muitas provações, principalmente quando a gente está vivendo, querendo, buscando viver o extraordinário com Deus. Porque quando a gente é do mundo, né, quando a gente não escolhe viver com Deus, a gente é do mundo, muitas vezes a gente nem se dá conta que tem algumas coisas que a gente faz e que está errado, e Satanás está amando tudo isso. Tá? Ele está amando que faça errado, está amando que eu vá lá e fale para minha mãe. E parece uma coisa tão boba, né? Tão pequena, e que parece, não é de Satanás. Mas que ao invés de eu ir lá e conversar com o meu marido, eu vou lá e converso com a minha mãe sobre o meu relacionamento. Eu vou lá e eu ligo para minha mãe para falar do meu marido. Parece que é uma coisa inocente, mas não é. Isso é coisa que o Satanás adora, porque isso vai fazer com que eu tenha intriga no meu casamento. Isso vai fazer com que eu não resolva os problemas dentro do meu casamento. Então a gente vai passar por provações, sim. Lembre-se destas palavras quando você passar por provações. Cada novo dia é outro capítulo no desdobramento da promessa de libertação e vida. Deus nos prometeu vida em abundância. Deus nos prometeu libertação. Então, cada novo dia é um novo capítulo no desdobramento. A gente sempre tem uma nova oportunidade. Né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todo novo dia a gente ganha um presente e uma nova oportunidade de fazer diferente para chegarmos, sim, na nossa vida extraordinária, que é promessa. E a gente sabe que todas as promessas da Bíblia se cumprem, todas. Eu sempre falo que o arco-íris é o que mais me traz essa verdade à tona, né? Porque quando eu vejo um arco-íris no céu, eu vejo, uau, né? Há quantos mil anos atrás Deus fez uma promessa, fez um pacto lá com Noé, dizendo que nunca mais destruiria a terra com água. E toda vez que aparece a aliança, que o arco, né, o arco-íris seria essa aliança para selar essa promessa. Toda vez que o arco-íris aparece no céu, eu tenho, né, aquela preenche, porque a gente sabe que tudo que a gente não vê é mais difícil de acreditar. Mas quando a gente vê isso, quando eu vejo o arco-íris no céu, me enche ainda mais de amor e certeza, fé e esperança de que sim, todas as promessas da Bíblia se cumprem. Então nós temos o direito de receber, de viver uma vida em abundância, uma vida extraordinária. Eu, você, só que vai dar trabalho, vai ter as provações. E aí a gente que escolhe se eu quero desistir no primeiro obstáculo ou se eu vou enfrentar tudo e todos para viver o que é de direito meu. A escolha sempre vai ser nossa. Em que ponto da contagem regressiva para a comunicação vocês estão? Você marido e você mulher. Existem aqui no livro, existem 5 níveis de comunicação. E a maioria das mulheres que chegam até a mim, a maioria dos casais, mas que vem primeiro a mulher, o maior problema de todos que eles trazem é o diálogo. A falta do diálogo, a forma de se comunicar. E aqui a gente traz eles trazem um pouco no livro o nível. Qual é o nível que você está? Como é que está essa comunicação? Porque às vezes eu nem identifico que eu tenho problema de diálogo, eu identifico outras coisas, mas não entendo ainda que é o diálogo, e estou ali cometendo o mesmo erro sempre e não evoluindo. Nível 5. Conversam sobre coisas triviais. Esse nível é seguro, superficial e pouco mais que um aquecimento para a conversa de verdade. Como está o tempo lá fora? Como você vai? E o outro só responde, muito bem, obrigado. E você, sem interesse nenhum, só fala porque tem que falar. Vou bem. Você pode me passar o jornal? São coisas triviais, conversas banais, superficiais. Então esse é o nível 5 de diálogo dentro de um relacionamento. E eu quero que vocês vão analisando para ver em qual nível que vocês estão. Porque quando eu quero transformação, quando eu quero viver um casamento muito melhor, primeira coisa, em qualquer área da nossa vida, né? Mas aqui falando em casamento, a primeira coisa que eu preciso ter é consciência. Eu preciso saber aonde eu estou errando. O que eu estou errando? Por que está do jeito que está hoje? Se você está com essa conversa aqui do nível 5, muita atenção. Isso você fala com um conhecido na padaria, não com seu marido. É muito superficial.
Se vocês chegaram nesse nível, ei, atenção, tem muita coisa que precisa ser restaurada. Nível 4, relato de fatos sobre outras pessoas, ou seja, fofoca, né? Esse nível é um pouco mais interessante, mas ainda apresenta pouco risco de exposição pessoal. Você viu que João e Maria compraram um carro novo? Como foi o seu dia de trabalho? E já não é uma fofoca, né? Mas geralmente vai falar do outro, porque eu não tenho nada de interessante na minha vida, nós não temos nada de interessante na nossa vida, e a gente vai falar do outro. Ei, esse é o nível 4. Ou como foi seu dia de trabalho, mas pergunta e nem para responder. Não para nem para ouvir, né? A pessoa tá ali ouvindo, tudo bem, ou vai falar e você só fez a pergunta por fazer. Atenção também. Tem uma menina chorando. Nível 3. Compartilhamento de ideias e impressões. É aqui que começa a verdadeira comunicação. Vocês saíram da zona de conforto e estão dispostos a assumir riscos e revelar pensamentos e opiniões que podem ser aceitos, criticados ou rejeitados. Acho que devemos tomar essa atitude. O que você acha disso? Então aqui a gente já começa a ter diálogo de verdade. Quando a gente começa a compartilhar as ideias, as impressões, as necessidades, pedir opinião, né? Aqui já começa a verdadeira comunicação. Aqui eu estou me comunicando com meu marido. Antes eu não era comunicação. Antes eu estava conversando como se fosse com um desconhecido lá na padaria. Lá na fila do banco, que, né? Hoje eu nem vou mais pra fila de banco, faço tudo pelo aplicativo. Nem existe mais fila de banco na minha vida. Nível 2. Sentimentos e emoções desvelados. Nesse nível, vocês revelam não só seus pensamentos, mas também o seu coração. No nível intuitivo, revela o que é mais importante para vocês ao transmitirem suas convicções sinceras, o que os move e o que os comove. Amo você, ou minha fé é real para que viva, real para mim, por quê? Então eu já começo a falar de assuntos que são mais profundos. E falar da fé é um assunto que eu preciso ter intimidade para falar com essa pessoa, porque é um sentimento, é uma emoção que eu vou mostrar. Minha fé, né? Eu tenho fé por isso, por isso, por isso. Então eu começo a falar coisas mais genuínas e verdadeiras. Porque o nível de comunicação já é mais elevado. Eu já tô lá no nível 2, onde eu falo o que eu tô sentindo, o que eu tô com vontade, o que eu não tô com vontade, como eu me senti quando ele falou isso. Eu consigo falar abertamente. E o nível 1, que é o nível onde todos nós precisamos buscar diariamente chegar para ter um casamento duradouro, extraordinário, um casamento que seja bom para os dois. E muitas pessoas vivem num casamento que é bom para um lado. Bom não, né? Não tem como ser um casamento bom se é bom só para um. Então, essa pessoa está se aproveitando, essa pessoa está vivendo às custas do outro, então não é bom para ela também. Engana-se quem acha que a pessoa que está fazendo mal tá bem. Não. Ela está sofrendo tanto quanto você. Então, o casamento que todos nós devemos perseguir, que devemos ir atrás, o nível de conversa dentro de um casamento que nós devemos perseguir e ir atrás, é esse aqui, o nível 1. Ser completamente honesto, aberto e vulnerável. O que é ser vulnerável, Nath? É estar disposto a ouvir, a mostrar as suas fraquezas. A Fernanda sempre fala, dê o seu melhor para quem vê o seu pior. Isso é ser vulnerável, estar entregue. É eu falar o que eu realmente sinto. É realmente eu me entregar para essa pessoa. É realmente eu buscar e me entregar para essa pessoa que vive ao meu lado. É eu viver aquilo ali tudo, dizer, ó, tá doendo isso, tá doendo aquilo, tá assim, tá assado. Isso é ser vulnerável. Eu preciso ser verdadeira. Esse é o nível mais maduro de compartilhamento, em que os parceiros de casamento se tornam melhores amigos quando compartilham as alegrias, os medos, as lutas existentes no âmago do seu ser. É o exemplo que eles trazem aqui, né? Se eu pudesse fazer qualquer coisa no mundo, gostaria de. Então, é tão genuíno, é um nível tão profundo de comunicação que eu me abro para o meu esposo. Eu consigo falar para ele o que eu realmente sinto, o que eu realmente estou sentindo, o que eu realmente quero, aonde eu quero chegar. Então, minha maior luta, ó, tenho esse pecado. Olha só isso aqui, o exemplo, né? Se eu pudesse fazer qualquer coisa no mundo, gostaria de. Gostaria de, sei lá. Aí você vai trazer o seu sonho. Tenho esse pecado em minha vida. Isso é ser vulnerável. Porque se eu estou com o meu marido, entende-se que eu sou uma só carne com ele.
Então, se eu tenho algo que me incomoda, eu tenho um pecado que eu carrego a vida inteira de geração por geração, enfim, que eu sei, enfim, e eu quero me libertar dele, esse nível de comunicação me traz isso, me traz essa vontade de compartilhar com meu marido, para que nós realmente juntos possamos esquecer, perdoar, passar para a nova fase, porque muitas vezes a gente fica na mesma fase porque a gente não consegue ser vulnerável, a gente não consegue se abrir, a gente não consegue encontrar alguém para confiar e dividir os nossos pesos, os nossos traumas, a nossa história. E isso a gente deveria conseguir fazer com o nosso marido, porque nós e ele, eu e o meu marido, somos um. Então, se eu consigo chegar num nível de relacionamento, de comunicação desse nível 1, quer dizer que sim, eu estou muito próximo, eu já estou vivendo a plenitude dentro do meu casamento. É fácil? Não é fácil. Ser vulnerável não é fácil. Nas minhas palestras eu sempre falo que os momentos que eu mais fui vulnerável, que eu mais precisei ser vulnerável, foi nos meus 2 partos. Porque ali eu não tinha controle. Era onde eu tinha que soltar tudo e fazer o que o meu corpo pedia. Ser totalmente vulnerável ao meu corpo, porque eu não estava no controle. Eu não tinha como controlar. Então, ser vulnerável é isso. É quando eu solto o controle. Quando eu digo, eu preciso conversar contigo, me ouvir, largo tudo. Aí eu estou sendo vulnerável. Sem julgamento, sem ponderar. Será que eu falo isso? Será que eu não falo isso? Só que se eu estou num relacionamento com esse marido, que é uma só carne comigo, eu não posso ter segredos. Se você tem segredos, você não está nesse nível 1 de comunicação. Você precisa alinhar essa comunicação e entender que para você ter uma comunicação no nível 1, você vai precisar ser totalmente vulnerável, honesta e abrir o seu coração. Mas para isso leva um tempo, não vai ser da noite para o dia. Leva um tempo, uma construção. Por isso que aqui a gente trouxe os 5 níveis de diálogo, para você identificar onde você está e saber qual é o próximo. Eu tô no 3, Nath. Então, o próximo é ter os sentimentos e as emoções desvelados. Isso. Eu vou começar a abrir meu coração, os meus sentimentos. Mas se eu tô no 2 e eu quero buscar, perseguir o nível 1, o que eu preciso fazer? Ser vulnerável, honesta e totalmente aberta. Ser vulnerável é quando eu me dispo, né? Tiro todas as minhas máscaras, tudo que eu finjo ser alguma coisa. Por isso que eu sempre digo que o parto, os 2 partos da Vitória e da Isadora me fizeram viver tudo isso. Porque lá eu tinha que me despir de tudo, de toda a minha força, de todas as minhas crenças, de achar que eu podia por assim ou por cá, né? Por aqui, por ali. Enfim, eu tive que tirar tudo que eu tinha aprendido, me reconstruir e me entregar para aquele momento, para que o parto acontecesse. Porque o corpo é perfeito, Deus fez tudo muito perfeito. Então, quando eu entendi isso, eu acredito que o parto da Isadora foi mais rápido. Também foi demorado, né? 26 para 16, mas teve 10 horas a menos, pelo fato que eu entendi no parto da Isadora muito mais, que eu não estava no controle. No da Vitória, mesmo estando lá, eu queria no começo controlar. Demorou um tempo para eu entender que o controle não era meu. E eu precisava ser vulnerável, precisava me entregar. E como que eu sou vulnerável dentro de um casamento? Eu me entrego, eu me abro, eu falo. A gente sabe que quando a gente fala, a gente se cura de muitas coisas. A gente abre a nossa boca e a gente se cura de muitas coisas. Então, ele traz aqui, né? Tenho esse pecado em minha vida. Imagina, você conseguir falar de algo que você cometeu no passado e que tu carrega até hoje pro teu marido. Isso vai te libertar, isso vai libertar a tua família. Tu e a tua casa serão salvos, com certeza. E o último exemplo que eles trazem aqui, minha maior luta, o meu maior medo é quando tu ser vulnerável mesmo, dizer, olha, isso aqui é meu maior medo que eu tenho na vida. E por último, meu maior sonho é com quem você consegue compartilhar. A gente sabe que compartilhar coisas boas, sonhos, é mais fácil do que compartilhar as coisas que não são boas, as tragédias que a gente passou, os pecados que a gente cometeu, é mais difícil. Mas também é um nível de comunicação acima, eu consegui compartilhar genuinamente os meus sonhos com o meu marido. Então, hoje, a gente realmente encerrou o primeiro capítulo desse livro, Adão e Eva, o casal original no coração de Deus. Encerramos eles, fizemos acho que 3 ou 4 lives, nem me lembro. Acho que 3 lives sobre ele para poder terminar esse capítulo. Volto a dizer que eu oriento muito os casais a lerem esse livro, que é muito fantástico. E na semana que vem, na quinta-feira que vem, começaremos com Abraão e Sara.
são os companheiros na fé. Né? A gente vai entender um pouquinho sobre esse casal que eram muito companheiros na fé e que é um dos princípios também que a gente precisa ter. A gente precisa andar, nós e os nossos maridos, a gente precisa andar lado a lado. Não adianta um buscar. Adianta por um tempo, né? Porque o primeiro que se levanta, levanta a casa. Mas não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. A gente precisa ir na mesma direção. Certo, pessoal? Pessoal que está entrando aí, a live vai ficar salva. Estou me despedindo de vocês já aqui. Uma excelente quinta-feira. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira extraordinária. Desejo para todas as famílias aqui em Sobradinho. Nós estamos passando, né? Passamos ontem por um tempo muito feio, muito vento, muita chuva de pedra e muita família sem lar. Então, quem ainda não fez a sua doação, faça a sua doação. Tem vários pontos de coleta aqui em Sobradinho. Tem lá no Salão Paroquial, no Rotary, o Supermercado Treviso, a Lovato tá arrecadando, tem as escolas que estão também. Então, faça a sua parte. Ajude o próximo. Tem muita gente precisando de ajuda aqui em Sobradinho, né? Aqui na região. E às vezes a gente pensa, mas só tem uma coberta, não vai fazer diferença. Vai. Se cada um pensar que eu só tenho uma coberta e não vai fazer diferença e não levar, a gente não faz o movimento que a gente está fazendo. E é muito bonito de ver todo o movimento que está acontecendo aqui na cidade, porque sim, povo unido fica forte, povo desunido fica fraco. E fiquem com Jesus.